Olá, trazendo um tema hoje muito interessante para mim, não é? E quero compartilhar isso com vocês, que está muito ligado à questão da expectativa, decepções e mágoas também. Às vezes nós alimentamos tantas expectativas em determinada situação, em determinadas pessoas, e nos decepcionamos. Mas se nós olharmos por trás de tudo isso, não houve um processo de comunicação para que se esclarecesse de fato o que eu esperava disso ou o que eu esperava de você. Então chega num ponto em que a gente chega até a dizer: poxa, eu esperava mais, ou eu gostaria que fosse dessa forma, mas não foi. Interessante isso, porque vem de um processo de comunicação, daquilo que se esperava e não se disse. Por isso que eu sempre gosto de esclarecer as coisas. Aprendi que não se alimentam expectativas sem antes ter uma boa conversa. Tem gente que gosta do efeito surpresa e diz: me surpreenda, e na hora não é como se gostaria e não se surpreende. E aí depois ainda reclama, e ainda conflita porque esperava mais, porque achava que era isso, porque achava que era aquilo. E na realidade tudo para mim não passa de um processo de uma boa conversa, um processo de comunicação. Por isso que eu gosto muito da informação de alta qualidade, para que esses ruídos eles se resolvam e não se transformem em decepções, em mágoas, porque quando nós alimentamos muita expectativa e ela fica muito aqui em cima, o que acontece? Eu espero muita coisa. E às vezes vem o suficiente e eu não aceito porque eu esperava mais de você. O interessante é que essa questão a gente costuma jogar muito para a terceira pessoa. Vou repetir de novo a frase. Eu esperava mais de você ou eu não esperava isso de você. E como eu falei no início, não foi comunicado de fato aquilo que se esperava. E não tem como quem está fazendo atender às expectativas de quem não explica de fato o que gostaria, como gostaria, o que espera e tudo mais. Então, para mim, isso se resolve numa boa conversa. Se tu vais fazer alguma coisa, se tu vais participar de algo, esclarece de fato o que você está oferecendo ou o que tu queres dizer com isso. E mais ainda, quem está aguardando e esperando, que explique o que espera, o que gostaria. Às vezes as relações elas se fragilizam porque não se conversa de fato o que se espera, o que se pensa, o que se acha. E aí chega no momento em que as pessoas se decepcionam uma com as outras porque o nível de expectativa era muito maior do que o nível daquilo que eu conheço sobre ou que eu espero sobre. Então eu acredito muito nisso, que muitas confusões acontecem porque não se esclarece, porque a expectativa é tão alta que se torna um efeito empolgante e não se consegue lidar depois com isso, ou não se consegue explicar de fato o que aconteceu. Então, na minha visão, é importante para que as expectativas atendam, que expectativa e conhecimento estejam muito no mesmo nível, para que as coisas fluam da melhor forma possível. O efeito surpresa é importante? Então, vamos fazer o seguinte: comuniquemos aquilo, depois que a gente comunicou, pode ser dito, mas eu aguardo o efeito surpresa porque eu sei que você é uma pessoa que pode muito mais do que está oferecendo. E isso até transforma o processo daquilo que está se fazendo em algo muito interessante, porque o efeito surpresa se torna um presente e não uma obrigação. Então, dentro desse processo, olha que começamos a falar de expectativa, depois falamos dos sentimentos, ressentimentos, mágoas. Por que a mágoa aí? Porque às vezes chega a esse nível de se ficar magoado porque não era isso que eu esperava de você. E acontece realmente um processo de mágoas que ficam porque você não atendeu aquilo que eu esperava.
Você não era aquilo que eu pensava aqui dentro na minha visão de mundo. Foi só uma primeira percepção às vezes e se espera muito de uma primeira percepção. Por isso a importância de se fazer realmente um processo de nivelamento de informações para que as expectativas sejam atendidas. Quem não gosta de ter as suas expectativas atendidas? Mas eu vou muito mais além. Não é? Quem não gosta de ter as coisas tão claras, nos quais as surpresas se tornam grandiosas. Então só depende de mim e depende de você, do outro, esse processo para que ele aconteça, para que as expectativas elas sejam atendidas, para que se gerem as realizações, para que a felicidade aconteça nesse processo, seja relacional, seja de trabalho, ou seja um outro processo que esteja acontecendo. Mas que nós aprendamos, como eu aprendi muitas vezes, saber lidar com as expectativas para que eu não fique decepcionado, para que eu não fique frustrado, para que eu não fique triste com a opinião que veio sobre o que se faz. Por isso a importância não é de conversar. Hoje eu não faço nada se eu não tiver uma boa conversa. Se eu não perguntar sobre, eu pergunto sobre o que você espera de mim. Para que eu possa até dizer assim, ok, mas eu posso ir até aqui. Se a sua expectativa está aqui, então vamos reduzir porque eu só posso ir até aqui. De repente, quem sabe se o efeito surpresa, aquele que está além das expectativas, não acontece e o processo se torna incrível e lindo. Assim como eu acredito que as relações podem ser da mesma forma, no qual nós podemos alinhar as nossas expectativas um com o outro e deixar que o fluxo siga, não é? Que as coisas aconteçam e ambos fiquem satisfeitos em relação às expectativas. Então que possamos esclarecer sempre, deixar bem claro, com clareza, utilizando informação de alta qualidade, que é aquela informação que não adivinha. A informação de alta qualidade apresenta aquilo que é e vê aquilo que está na frente, nada mais além. Então que possamos sempre, quando formos realizar algo, fazer um alinhamento de expectativas, para que ambos, como eu falei ainda agora, saiam muito satisfeitos.